Olá, tudo bem com você? Vamos recapitular mais uma lição da Escola Sabatina neste trimestre, estudando o crisol, provados pelo fogo. O que podemos extrair de lições sobre o sofrimento, uma vez que nós todos, seres humanos neste mundo de pecado, estamos sujeitos e inevitavelmente passaremos um dia ou outro pelo sofrimento. E o sofrimento nos rodeia e o mundo está imerso nisso por causa do pecado. A lição da semana, esperança indestrutível, a lição número 7. Lição dos jovens, você já sabe, temos estudado aí ao longo do trimestre o assunto do sábado, e no site contextobiblico.com.br, contexto com M, contextobiblico.com.br, você encontra materiais adicionais, você encontra ali podcasts, vídeos, textos complementares. E no canal da Maura Brandão você encontra os resumos em vídeo, que ela tem feito aí toda semana, muito bons. Doutora Maura Brandão é o canal Confissões de Crente. Você encontra em meu blog também, outraleitura.com.br. Além dos vídeos da Maura que eu coloco toda semana ali, você também pode ler e usar na sua unidade de ação, na sua classe da Escola Sabatina, as perguntas interativas da lição, que são preparadas pelo pastor Dr. Natal Gardino, lá do IAP. Vamos então à lição da semana, Esperança Indestrutível. O texto para memorizar da semana é Romanos 5, verso 5, que diz assim: Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quero aproveitar para fazer um convite aqui para você, já anunciar o que vai acontecer. Nos próximos dias, pastor Eleazar Domini e eu vamos gravar um vídeo muito especial sobre a questão da Trindade. Eu lembrei porque li aqui então que a esperança, o amor é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quem é o Espírito Santo? Será que o Espírito Santo realmente é uma pessoa? Seria o Espírito Santo também Deus, tanto quanto o Pai e o Filho? E se eu dissesse para você que há um texto de Ellen White em que ela menciona os três, nominalmente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo sendo adorados no céu. Os remidos vão adorar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O texto é tão contundente, tão claro, que algumas pessoas já se adiantam dizendo que isso só pode ser um texto mal traduzido, manipulado, que é o último refúgio dos críticos, né, de Ellen White, os críticos da igreja, os hereges, apóstatas. O último recurso das pessoas, quando você prova com textos ou bíblicos ou de Ellen White, é dizer que esse texto foi adulterado. Eles fazem o mesmo com Mateus 28:19, que é a fórmula batismal trinitariana: vão pelo mundo, ensinem e batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O texto é tão claro que alguns chegam a ponto de dizer que esse texto foi acrescentado depois à Bíblia. Eu tenho documentos, tenho vários... e tenho até no meu canal aqui um vídeo em que eu trato desse assunto, se você quiser depois pode assistir. É só colocar Mateus 28:19 e no buscador você encontra aí esse vídeo com um estudo amplo sobre esse texto tão especial, tão bonito, que é uma ordem de Jesus para que nós preguemos e batizemos as pessoas em nome da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. É um texto tão claro que Ellen White chega a dizer que ele foi proferido pelos lábios de Cristo. Então ele é inspirado por ter sido escrito por um autor inspirado, e mais do que isso, foi dito pelo próprio Jesus. Bem, eu vou deixar para outro momento, então o pastor Eleazar e eu vamos gravar um vídeo especial sobre a Trindade e esse texto. Nós vamos mostrar o original para você, tá bom? Aguarde aí, nós temos o original do texto em que Ellen White diz que os três, Pai, Filho e Espírito Santo, serão adorados pelos remidos no céu, o que confirma a doutrina bíblica de um Deus triuno. Um Deus, três pessoas. Louvado seja Deus, porque o Espírito Santo é que coloca em nosso coração esse amor de Deus. O Espírito Santo, o Consolador, o Paracletos, que nos foi dado para fazer a obra que Jesus, enquanto esteve aqui na Terra, fazia também. Limitado pela humanidade, o Espírito Santo não mais. Ele não está limitado pela humanidade. O Espírito Santo, ele nunca deixou de ser onipresente como Jesus deixou de ser enquanto esteve aqui na Terra, porque é limitado pela condição humana. O Espírito Santo está em todo lugar, está aí com você agora, está aqui comigo também, e ele coloca o amor de Deus, essa confiança, essa esperança em nosso coração.
Vamos avante aqui então, lição de domingo, quadro mais amplo, e o texto para leitura é Abacuque 2, 2 e 3. Abacuque é um profeta menor, né, lá do Antigo Testamento, menor não porque seja de baixa estatura, ele é menor porque o seu livro, assim como os demais, Amós, Obadias, Miqueias, Naum, é um livro pequeno. Então por isso ele é classificado ali entre os chamados profetas menores. Eu gosto desse livro, já preguei inclusive sobre esse livro, tenho um sermão sobre esse livro, e eu vejo Abacuque como um profeta muito sincero com Deus. Alguém que derramava o coração diante de Deus e até reclamava com Deus. Nesse momento histórico aqui, Abacuque vê o ímpio prosperando e o justo sofrendo, sendo oprimido, e ele então começa a reclamar em oração. Senhor, tu não vês a aflição do justo? Tu não vês o sofrimento do teu povo, né? E ele vai derramando o coração, vai reclamando. Só que, diferentemente de outras pessoas que se revoltam com Deus e quando veem sofrimentos ao redor ou quando sofrem, acabam abandonando a Deus, a igreja, Abacuque não fez isso. Ele reclamou, ele abriu o coração, ele foi honesto, mas é dito no texto que ele, depois de ter dito o que ele queria dizer para Deus, ele sobe na torre de vigia e aguarda para ver qual será a resposta de Deus. Essa tem que ser a nossa atitude também. Mesmo quando estamos em perplexidades, quando estamos com dúvidas, incerteza, sofrimento, nós devemos, sim, ser honestos com Deus, mas aguardar a resposta do Senhor. E a resposta de Deus veio, né? Nós vemos aqui que Deus, ele amplia a visão de Abacuque, ele mostra para Abacuque que inclusive a prosperidade e a suposta alegria dos ímpios, ela tem prazo de validade, ela é limitada, ela não é real, e eu entendo que Abacuque deve ter ficado muito feliz com a resposta que recebeu de Deus. Aguardemos, no tempo certo, Deus mostra, Deus responde. Às vezes, a resposta é o próprio Deus presente em nossa vida. Talvez devamos aguardar até pela eternidade, quando estivermos no milênio, quem sabe, algumas respostas virão. Mas Deus nunca nos desampara. Ele sempre coloca em nosso coração o amor, a esperança, por meio do Espírito Santo, essa terceira pessoa da divindade. Segunda-feira, quem nosso Pai é. E a lição volta a usar a experiência de Jó para tirar aí lições espirituais, né, para a gente. Eu quero ler com você Jó capítulo 42, se você tem a sua Bíblia aí, abra comigo. Jó capítulo 42, eu vou ler aqui os versos 1 a 6, que é o texto que a lição propõe para este dia aqui, a lição de segunda-feira. Jó 42, já no finalzinho do livro, né? 1 a 6 diz assim: Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é este que, sem conhecimento, encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste: escute, porque eu vou falar. Farei perguntas e você me responderá. E eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me aborreço no pó e na cinza. A lição diz aqui o seguinte, que Deus não respondeu às questões dos amigos de Jó, mas pintou um quadro de sua grandeza revelada nas surpreendentes obras da criação. Depois, Jó não precisou de respostas. A necessidade de explicações foi obscurecida pela magnificência divina. Como eu dizia há pouco, muitas vezes a resposta de Deus é Ele mesmo. Então aqui acontece isso, Deus ele se revela para Jó. Deus mostra o quão grande ele é, o poder que ele tem. Ele aponta para as obras criadas e diz que ele é o criador de tudo aquilo. Ou seja, Jó, confie em mim. Eu não só amo você profundamente, como sou o criador do universo, o Deus soberano. Eu sei o que eu estou fazendo. E um dia você também saberá, se não aqui, mais tarde. Então, a lição de segunda-feira fala de confiança. Confiar em nosso Pai, porque Ele sabe sempre o que faz. Nem sempre nos dá a resposta de que precisamos, mas Ele responde, ou melhor, nem sempre nos dá a resposta que nós queremos, mas a que nós precisamos. E às vezes, repito, a resposta que nós mais precisamos é Deus do nosso lado, dizendo: não temas,
eu estou com você, eu estou contigo. Terça-feira, a presença do nosso Pai, e o texto, que eu quero ler com você também, para nossa reflexão, é Isaías 41. Agora vá para Isaías capítulo 41, versos 8 a 14. Isaías 41, 8 a 14, diz assim o texto: Mas você, Israel, meu servo, você, Jacó, a quem escolhi, você, descendente de Abraão, meu amigo, você, a quem eu trouxe dos confins da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem eu disse, você é o meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças, sim. Eu o ajudo, sim. Eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Só esse verso aqui já é de uma preciosidade incalculável, né? Não tema, porque eu estou com você, diz Deus para você agora, neste momento. Eu estou com você. Repito, pode ser que você não entenda exatamente o que está acontecendo ou por que está passando por isso, mas eu estou com você. Não fique com medo. Que texto maravilhoso. Eis que serão envergonhados e humilhados todos os que se enfurecem contra você, e os que lutam contra você serão reduzidos a nada e perecerão. Você procurará os que lutam contra você, porém não os achará. Serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor, os que fazem guerra contra você. Porque eu, o Senhor seu Deus, o tomo pela mão direita, e lhe digo, não tenha medo, pois eu o ajudarei. Não tenha medo, ó vermezinho, bichinho pequenino de Jacó, povozinho de Israel, pois eu o ajudarei, diz o Senhor, o seu Redentor é o Santo de Israel. Que texto maravilhoso este de Isaías 41, não é verdade? A lição diz assim, ó. Outra, totalmente diferente, é perceber que ele está perto o suficiente para segurar a mão de seu amado povo, né? É uma leitura assim antropomórfica quase, né? Deus dizendo que a minha mão segura a sua. Eu estou aí perto de você. Ele é Emanuel, esse nome, né, atribuído a Jesus também, que quer dizer Deus conosco. Em todo o tempo nós vemos na Bíblia afirmações de que Deus está conosco, de que Deus está do nosso lado. Lição de quarta-feira, os planos de nosso Pai para nós. E o texto é outro também maravilhoso, por isso que eu decidi ler todos eles hoje nesse vídeo aqui, nesse resumo. Não se esqueça que toda semana eu faço aqui os resumos da lição, né? Há muitos bons resumos da lição da Escola Sabatina aí na internet. Eu quis dar só a minha parcelinha de contribuição, já que eu estudo a lição, sou um apaixonado pela lição da Escola Sabatina. Já vou mesmo compartilhar, geralmente no sábado eu estou recapitulando a lição em alguma unidade da Escola Sabatina, por que não gravar vídeos, né? Então tá aqui, toda semana no meu canal, geralmente às quintas à noite, eu disponibilizo esse resumo aqui em vídeo. Se você está gostando disso, compartilhe também, aproveite para se inscrever no canal se não fez isso ainda, né? Acione o sininho também para você receber as notificações aí de novos conteúdos. Jeremias 29, de 1 a 10, diz assim: São estas as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para Babilônia. Isso aconteceu depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, as autoridades de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi levada por Elasa, filho de Safã, e por Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado a Babilônia, a Nabucodonosor, rei de Babilônia. Ela dizia o seguinte, a carta: Assim diz o Senhor, rei dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam o seu fruto. Casem e tenham filhos e filhas, escolham esposas para os seus filhos, para os filhos de vocês, e deem as suas filhas em casamento para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores que sempre sonham segundo o desejo de vocês.
porque eles profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. E o verso 11, não poderia ficar fora, que é um dos mais lindos do Antigo Testamento, diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Os pensamentos de Deus a nosso respeito são de paz, de bondade. Ainda que Ele permita que circunstâncias difíceis nos rodeiem, como aconteceu aqui com Israel, foram exilados de Jerusalém, foram deportados para a Babilônia, mas mesmo assim, lá no exílio, como nós também estamos no exílio hoje nesse mundo de pecado, como nós também somos peregrinos neste mundo, nessa terra estranha, Deus, Ele promete estar conosco, promete prosperar as obras de nossas mãos. Então aqui é dito que nessa passagem há 3 fontes importantes de esperança que vale a pena destacar. Primeiro, Deus disse a seu povo que não devia perder a esperança, pois sua situação não resultou do acaso, nem de um mal imprevisível. Deus disse: eu deportarei os exilados de Jerusalém para a Babilônia. Deus estava conduzindo as coisas. Segundo, Deus disse que a seu povo que não devia perder a esperança, porque Ele podia atuar mesmo em meio às dificuldades presentes. Procurem a paz da cidade, diz aqui o texto, Orem pelos governantes, pela cidade, porque se houver paz, vocês também terão paz. Então, o convite permanece para nós hoje também. Oremos pelo nosso país, oremos pelos nossos governantes, oremos pelas eleições que estão vindo aí, para que Deus continue conduzindo as coisas da melhor forma possível neste mundo impróprio e corrupto de pecado, para que possamos ter ainda certa paz e tranquilidade e liberdade para pregar o Evangelho enquanto Jesus não vem para nos tirar do exílio definitivamente. E terceiro, Deus disse ao povo que não devia perder a esperança, pois Ele poria fim ao exílio no tempo determinado, assim como Ele porá fim ao nosso exílio no tempo determinado da volta de Jesus. Depois de explicar como esteve no comando do passado deles, estava no comando naquele momento e estaria no comando do seu futuro, o Senhor então demonstrou seu terno cuidado por seu povo. Isaías 29, aí de 11 a 14 você pode ler depois então como aconteceu isso. E finalmente a lição de quinta-feira, nós somos convidados aqui a ler Hebreus capítulo 12, e eu quero ler com você aqui pelo menos algumas partes aqui desse capítulo que é tão bonito, Lembre-se de que Hebreus 12, ele vem logo em seguida de Hebreus 11, Hebreus 12 vem logo a seguir, e no capítulo 11 de Hebreus nós encontramos aqui a galeria da fé. Pessoas que também peregrinaram pelo mundo, pessoas que tiveram suas lutas, sofrimentos, dores, desafios, e foram vencedoras por meio de Cristo, por meio do Espírito Santo. Deus as ajudou. E aí no capítulo 12, ele fala sobre disciplina, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apegam a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Depois no verso 4 para frente fala da disciplina de Deus, que é para o nosso bem. Filho meu, não despreze a correção, verso 5, a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, que a correção aqui é para nos ajudar, nos modelar o caráter. Ele nos corrige, fala aqui dos pais, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Aí no verso 14 diz: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Enfim, é um capítulo que vale muito a pena ser estudado com oração, lido com atenção, porque Deus fala poderosamente ali para nós que estamos neste mundo de pecado, peregrinando como aqueles do capítulo 11, precisando de disciplina muitas vezes até pelo sofrimento, para que possamos um dia estar diante de Deus aprovados e habilitados para a vida eterna
com nosso Senhor e com os remidos. Lição muito boa essa, realmente mais uma lição muito boa, né? Que traz aí orientações, motivação para nós continuarmos nossa jornada aqui neste mundo de pecado, enquanto aguardamos a volta de Jesus. Que o sofrimento nos faça pensar também na nossa necessidade desesperada de Deus e de que nós precisamos muito do Espírito Santo em nossa vida, em nossa mente, em nosso coração. Vamos orar? Amado Deus, bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa lição da Escola Sabatina, que nos ensina preciosas lições espirituais que nos motivam, nos ajudam, nos orientam nessa caminhada rumo à Canaã Celestial. Ajuda-nos, Pai, a ser vitoriosos. Ajuda-nos, Pai, a enfrentar as lutas com que nos deparamos e que nós possamos perseverar até o fim. Nós oramos e agradecemos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço para você, que Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.